A convidada de hoje é a Luciana, criou essa iniciativa super bacana, o Banco de Alimentos. Ela é economista, escritora, vai contar sobre o livro dela aqui pra gente também. E vai contar tudo sobre a ONG, que eu tô super curiosa, gente. Eu não vejo a hora de conversar com ela e já vou colocar ela aqui. Olá, Luciana! Oi, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem também, obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite de participar dessa live aqui no Priori. É Obrigada um a você. prazer ter você aqui. Quero saber tudo sobre você, sobre a ONG. Vai ser um papo super bacana. Para quem está chegando aí agora, a gente vai falar sobre desperdício de alimentos e fome. E não tinha ninguém melhor do que a Luciana para contar um pouco sobre isso para gente. Luciana, começa contando um pouco da sua história. É, você é economista, conta um pouco para gente sobre a sua trajetória, para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Então tá bom. Então peço desculpas para quem já ouviu isso muitas vezes, mas realmente é a minha história, né? Então, sim, eu sou economista de formação, nasci no Rio de Janeiro e numa família privilegiada, mas desde pequena já havia muita desigualdade social ao meu redor. E eu nunca me conformei com isso sempre me abalou, né? E quando eu entrei para a faculdade de economia, eu percebi que aquela questão da fome, ou da. Não falava, eu não ainda tinha esse termo fome na minha cabeça, mas daquela desigualdade social, ela não era uma coisa que acontecia só no Rio de Janeiro, ela acontecia no Brasil inteiro. E isso sempre realmente me incomodou, e até que, quando eu era muito jovem, eu imaginava que essas coisas aconteciam no Brasil, porque o Brasil era muito grande, era difícil de ser administrado. E aí eu fui crescendo, eu fui entendendo que não, que na realidade está tudo nas nossas mãos. O amigo Hugo Ox está aí, ó, dizendo uma Tá coisa aí, linda, que o banco de precisa virar alimentos precisa filme. virar filme. Que graça. Que bacana. Aí eu eu me perguntei em determinado momento da minha vida se eu ia só continuar pensando ou se eu ia fazer alguma coisa a respeito. Aí eu resolvi fazer o banco de alimentos para combater as fomes, né? Aí sim, eu sempre pensei nas fomes como um todo, mas eu comecei a trabalhar com a fome de comida, porque para mim é a pior fome que existe, né? Principalmente conversando com as pessoas que passam necessidade. A falta de alimento é uma coisa cruel, uma violência muito grande, principalmente pensando num país que é um produtor tão grande de alimentos, né? Então, na realidade, não falta Sim, alimento, falta acesso a esse alimento. E aí tem uma exato. outra história também, né? Que todo mundo dizia que eu ia ser presa, que não podia doar alimentos, que não existia uma lei que protegesse o doador de alimentos de boa fé. E aí eu resolvi pegar para mim a responsabilidade do alimento doado, né? Então, eu sempre, o doador me entregava enfim, o doador me doava, mas eu tinha a responsabilidade de entregar aquele alimento na outra parte e pegava para mim a responsabilidade da qualidade do alimento. Tudo isso com Sim, tem todo. recibos, com notas, eu nunca tive nenhum problema, Que graças a bom. Deus. Uhum. Porque tem toda uma questão de segurança alimentar envolvida, né, Luciana, né? Então, tem, mas o que que acontece? Quando alguém quer fazer alguma coisa, ela faz, e é muito importante que seja feito, né? Então, eu quebrei paradigmas, né? Ia pegando comida onde sobrava, entregando onde faltava. No começo, mandei 400 cartas para lixo, né? E com o tempo, com o passar do tempo, eu fui conseguindo indústrias também. Então, é claro, eu estou na minha jornada há 22 anos, né? Mas foi uma jornada trabalhosa, no Sim, mínimo trabalhosa, né? Porque assim, imagino. em todos os sentidos, inclusive para montar equipe, gerenciar equipe, não é, ainda ter que trabalhar, né? Enfim, no outro lado também para poder sustentar a família, e tudo realmente foi uma jornada, mas valeu a pena, valeu muito a pena. Somente nesse momento de pandemia, né, a gente viu a importância e parece que a sociedade ficou mais madura também para Sim. participar.
para Ah, que participar, bom, né? As né? pessoas agora, eu tenho essa percepção, não sei se é a mesma que você tem realmente, como você comentou, de que na pandemia as pessoas começaram a enxergar, né? Viram que muita gente ia passar dificuldade e começaram a se entregar mais, né? Nessa doação aí de buscar ajuda para quem precisa e de ajudar realmente. Eu aqui É. no Prioriagro, eu mesmo comecei a incentivar o consumo de flores, porque as- Ah, que os, linda. os produtores de flores foram bastante prejudicados, né, durante a pandemia, não tinham eventos, enfim. Também fiz a semana do queijo, porque produtores de queijo também ficaram desamparados aí, Ah, né, legal. até por questões logísticas, enfim. Então, até o Priori Agro se movimentou aí, querendo ajudar todo mundo, e acho que foi geral, né, todo mundo querendo melhorar, né, alguma coisa na vida de outras pessoas. Isso foi uma parte boa de tudo isso que tem acontecido de ruim, né? Sem dúvida, né? As crises elas existem para a gente evoluir. Se a Sim, gente não evoluir nas crises, aí aquela crise não serviu para nada. Claro que o ideal é exato. que não haja crises, mas a gente evolui, a gente cresce nas dificuldades, né? Então, Show. Ô, Luciana, me conta um pouco do seu livro antes da gente começar a falar da ONG, que assim, eu dei uma lida em algumas reportagens que você participou, vi pedacinhos, fragmentos ali do livro que tinham nessas reportagens. Confesso que não li o livro, mas conta pra gente um pouco aí desse livro chamado Inteligência Social, pessoal. Muito o bacana. livro é esse aqui, chama Inteligência Social, a perspectiva de um mundo sem fomes, né? Então, na própria capa, a gente já vê uma imagem do que seria essa inteligência, é a soma das nossas individualidades, né? Aqui estão as nossas digitais, essa soma de digitais, de indivíduos vai formar a sociedade, que ela vai, que pode ser uma sociedade, né, aqui metaforicamente como uma árvore, né, mas que ela pode dar frutos, se ela for bem gerida, se ela for bem cuidada, né, e alimentar o futuro com as crianças aqui, olha, conseguindo pegar os frutos, né. Então a Show. ideia do livro realmente foi fazer uma reflexão sobre o que significa inteligência social. Eu escrevi esse livro no ano passado, mas era uma ideia antiga. E eu realmente escrevi esse livro porque assim, a gota d'água foi não aguentar mais ver. Eu sou carioca, e... mas moro em São Paulo há muitos anos, né? Nasci ali no Alto da Gávea, etc. E já existia a Rocinha, como eu acho que eu comentei aqui no começo da live, não lembro, mas se eu não comentei, estou comentando agora. E porque eu já via muita pobreza, né, no meu entorno, na minha cidade, etc. E assim, eu não aguento mais ler o Globo, né, que eu assino por questões afetivas, e ver criança morrendo com bala perdida e ver tudo que eu vejo nos jornais todos os dias. Simplesmente cansou, deu, porque assim, eu já estou há mais de 20 anos nessa combatendo as fomes, né? E essas fomes vão aumentando e assim, as causas da fome, elas também não vão sendo consertadas, né? E aí eu quis Sim. fazer uma reflexão, né? Poxa, mas por que que essas fomes não estão sanadas e ainda aumentam? O que está faltando? Então, falta inteligência social. Então, nós precisamos mudar os paradigmas políticos, econômicos, nossos próprios, como a gente está se colocando no mundo. Que eu sempre disse que a gente só vai acabar com a fome quando a gente mudar a forma como a gente atua no mundo. E é isso. Aí eu, né, como economista, né, desde que eu me entendo por gente, eu ouso dizer que o Brasil é o gigante adormecido. A gente não usa muito mais esse termo, né? Mas é um termo que já foi muito frequente, né? E é Sim, verdade. O Brasil era para ser uma pujança, né? Um líder mundial verde, na minha opinião, que é a nossa vocação, né? A gente é um dos sim, maiores países do mundo com esse meio ambiente maravilhoso, e a gente fica cometendo os mesmos erros sim. sistematicamente. Então, esse livro eu gostaria muito que ele fosse lido para justamente fazer essa reflexão, essa colocação inteligência social começar a reverberar, né? E eu gostaria muito também que as escolas adotassem como leitura, principalmente para os alunos do ensino médio, que eu acho que eles conseguiriam acompanhar e poderiam conhecer o verdadeiro Brasil, que muitos, a grande maioria, não conhece. Então, é um Sim. desperdício muito grande esses jovens entrarem para o mercado de trabalho, entrarem para a faculdade, sem ter essa visão, né, do que eles realmente
poderiam estar fazendo pelo seu próprio país, né? Isso é um grande desperdício, na minha opinião. E o meu negócio é combater desperdícios e combater as várias fomes, né? Ô, Luciana, conta mais pra gente quais são essas fomes aí, porque a de comida a gente conhece, mas explica um pouco mais sobre as outras. Então, vocês conhecem, mas você conhece o número de Não, eu pessoas que falei pro vivem em pessoal, segurança alimentar? antes de você entrar, eu falei pro pessoal, hoje nós vamos conhecer números de fome e desperdício, porque a gente tem que entender a magnitude do problema, né, Luciana? Não é Exatamente. pequeno. Não, não é pequeno. Hoje nós somos mais de 250 milhões de habitantes, um pouco mais, né? Nós temos 52 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar, desculpa. Que significa que não sabem se vão ter o que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição, né? Peraí, entrou uma coisinha aqui. Isso, não sabem se vão ter o que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. E nós temos também muita comida sendo jogada no lixo todos os dias, né? Sim, Então, isso é um grande contrassenso. Esse contrassenso foi o que me chamou a atenção lá 25 anos atrás, né? Porque antes de inaugurar a organização, eu fiquei pensando, pesquisando, né? Eu pensava muito sobre o sim. assunto, enfim, né? Mas, então, tem uns 25 anos já que eu presto atenção nesses números, né? Então, quando eu fundei a ONG em 1998, nós éramos muito menos habitantes, nós tínhamos também 57 milhões de pessoas que viviam com meio salário mínimo para baixo, e mais de 20 milhões Sim. de dirigentes, pessoas que não têm salário nenhum, né? E já éramos uma das 10 maiores economias do mundo. Então, isso nunca fez sentido dentro de mim, é uma coisa muito surreal, né? Enfim, e hoje a situação em relação à fome está um pouco mais amena, mas não refrescou, assim, ela ainda é absurda, né? E nós somos o sétimo país mais desigual do mundo, né? Brasil, né? E por vários motivos, né? Então a Sim. gente tem fome de tudo, a gente tem fome de comida, como a gente está falando aqui, mas fome de moradia, a gente tem déficit habitacional, fome de transporte, fome de educação, fome de saúde, fome de saneamento básico, né? E ao mesmo tempo são milhões de reais sendo jogados no lixo todos os dias pela sociedade como um todo, por todas as classes, né? Pela classe política, muito, né? Eu acho que a política é uma grande questão brasileira. Não estou falando aqui sobre política de partidos, Sim, absolutamente. sim. É de uma forma Absolutamente. geral mesmo, é. Estou falando sobre gestão. Então, realmente entender o que é bom para o ser humano, usar os recursos de uma forma positiva e eficiente, né? Eu fico lendo as Ó, teve uma perguntas que estão pergunta. aparecendo aqui. A área de atuação é Rio de Janeiro ou nacional? Calma, São gente, que a gente Paulo. já vai contar tudo sobre o banco de alimentos. Você me pergunta que eu vou respondendo, mas a gente atua aqui em São Paulo, a parte de entrega de comida, mas a parte educacional, que a gente se dedica também, a gente pode ir para o Brasil inteiro, tanto fisicamente, a gente ia muito antes da pandemia, como a gente está fazendo agora, né? Online. Online, a gente consegue passar bastante conteúdo. Show. Ô, Luciana, conta pra gente então o que que é o banco de alimentos, a ONG, contextualiza a gente aí nesse cenário de vocês. Bom, a ONG ela já nasceu com esse DNA, né, da mudança, da transformação. Então, a gente tem 3 pilares. O primeiro pilar é a colheita urbana. Então, a gente passa todos os dias recolhendo sobras de comercialização, produtos que não foram vendidos, teriam lixo como destino, apesar de estarem perfeitos para o consumo. A gente pega esses alimentos e a gente entrega para as entidades assistidas, tá? Essa sempre foi a nossa forma tradicional de entregar alimentos e na pandemia ela se expandiu. Aí eu vou contar depois da pandemia, né? Mas a colheita urbana é o nosso primeiro pilar e a nossa forma tradicional de entregar alimentos. O nosso segundo pilar é um pilar que é um pilar educativo, ele tem um olhar mais para as entidades que recebem os nossos alimentos, né? Para a gente ensinar essas cuidadoras de cozinha como manipular corretamente os alimentos, como armazenar, como usar integralmente para não haver um segundo desperdício. Aliás, a nossa nutricionista entrou também aqui, está Oh, assistindo a nossa live, a bem-vinda. Nath. E a gente faz também
encontros mensais dentro da Faculdade de São Camilo com essas cuidadoras para fazer uma oficina mão na massa com todas juntas. E aí é um momento muito bacana de confraternização, de amizade, é uma coisa muito linda. E o bonito também é que essas cuidadoras, além de cozinhar melhor para suas próprias entidades, elas passam essas informações para os seus familiares, para a sua comunidade. Para os vizinhos, sim. Exatamente. Que legal. Porque o aproveitamento integral dos alimentos sempre foi algo que teve muito no nosso radar, desde o começo também. E é nas cascas, nos taulos, nas sementes, nas entrecascas, né, que estão contidas as maiores quantidades de nutrientes daquele alimento. E a gente simplesmente joga no lixo, né? Não aproveitamos. Existem hoje pessoas que aproveitam, graças a Deus, mas ainda não é, né? Ainda não é uma coisa que seja a grande maioria que se utilize. Então, assim, tá andando, tá, mas precisamos fazer muito mais, e rápido, e rápido, e rápido, e muito rápido, né? E dentro desse segundo pilar também existe um convênio com a Faculdade São Camilo de Nutrição, onde por ano passam pela ONG mais de 30 estagiários, agora tem meninos também, fazendo seu trabalho de conclusão de curso em saúde pública. Então, eles vão até uma das entidades assistidas pelo nosso projeto, né? Fazem uma anamnese, determinam o que aquela entidade está precisando naquele momento, e aí é feito todo um trabalho sob medida para aquela entidade. E eu sempre digo, né, que todas as faculdades deveriam incentivar que os seus alunos fizessem algum tipo de estágio no terceiro setor. Seria importantíssimo, porque muita pouca gente sabe, como eu estava falando, assim, os jovens, né, um desperdício, assim, a falta de conhecimento que eles têm, principalmente das classes mais abastadas, né, não lhes é apresentado, né, a real visão do Brasil e a necessidade da gente olhar o Brasil como um todo e a coletividade. Está no livro, né? Eu falo muito sobre isso também, mas eu acho que ai, meu Deus, é tanta coisa, né? Eu acho que vai contando. A gente adora essas informações. Vai passando para a gente porque a gente tem sede de conhecimento aqui. Não, é que eu acho que a gente tem umas coisas muito retrógradas ainda, né? Então, o capitalismo selvagem é o eu sem o nós, né? Sim. Nem cabe mais falar de comunismo, porque não é algo hoje tão... Mas, enfim, tem aquelas políticas que é o nós sem o eu, que também não funciona. Sim. E tira a liberdade do indivíduo, é uma coisa terrível. Isso não funciona também. Agora, a gente tem que começar a trabalhar com o eu e o nós. O eu e o nós e o eu, ao mesmo tempo, porque o homem muda o meio e o meio muda o homem, né? Então, olha que um homem pode fazer pela sociedade, mas veja o que uma sociedade mais evoluída faz com seus cidadãos também. Então, é ao mesmo tempo, é concomitante, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a coletividade ela tem que estar presente na nossa antena, né? No nosso olhar, fazer o que é bom para o ser humano e para a sociedade como um todo. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente chega no nosso terceiro pilar, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Que a visão da ONG é que nós somos co-criadores da realidade. Isso você ouve muito falar hoje em dia, né? Somente, enfim, na física quântica, no yoga e tantas outras coisas formidáveis também que fazem todo sentido. Mas eu sempre coloquei essa visão dentro do social também, enfim, faz todo sentido. Nós somos o que nós criamos, que nós pensamos, né, fruto das nossas ações, é isso que vai formar a sociedade. Então, o terceiro pilar, eu já fiz documentários, né, tem um documentário que está no YouTube que chama Cultura do Desperdício, que também é muito legal. Vamos divulgar aqui no Priori Agro. Tem um outro livro que a gente fez também chamado Gourmet Sustentável, foi o primeiro livro sobre aproveitamento integral aqui que saiu, do que a gente tem conhecimento do Brasil, foi o primeiro mesmo. Depois apareceram outros, que é muito bacana também. A gente tem todo o nosso trabalho de advocacy, então tudo que a gente divulga no nosso site, palestras, enfim, e as escolas e empresas falar. Então, essa é a terceira forma de ação. É uma ação que não fala necessariamente com aquelas pessoas que passam fome, né? Mas ela é uma ação que fala com as pessoas que talvez não passem fome, mas por não fazerem nada ainda
elas estão corroborando para que essas fomes existam. Sem Então, assim, dúvida. então a ONG tem esses 3 pilares, a gente costuma dizer que a gente alimenta, educa e transforma. As Show. pessoas associam o primeiro pilar, colheita urbana, com alimentação, o segundo com educação e o terceiro com transformação, mas na realidade todos educam, alimentam e transformam, né? Que a própria colheita Sim. urbana já foi uma transformação, porque quebrou vários paradigmas, né? Então, é isso que a ONG faz. Luciana, e agora, né, você falando da colheita urbana, durante a pandemia, logo no começo, né, a gente teve várias crises de logística, né, onde pequenos produtores não conseguiam nem entregar, né, os seus produtos no centro de distribuição, enfim, muito desperdício ali nas próprias lavouras, né, a gente que está com bastante contato aí no agronegócio, a aflição, né, muita gente pagando frete para poder doar esses alimentos também, pedindo apoio para outras empresas, olha, eu não vou vender a minha produção, me ajuda que eu quero doar pelo menos, porque eu gastei para produzir, eu vou tomar prejuízo, mas eu quero alimentar outras pessoas, né? Essa pandemia trouxe muito prejuízo para muitos setores, como a gente estava falando, né? E vocês conseguiram identificar alguns produtores e fazer essa distribuição mesmo, você falou da colheita urbana, mas se tiveram algum contato com o campo em si para fazer alguma distribuição de alimentos? Então, na realidade, isso é muito lindo também, porque a gente já colhe alimentos do campo há muitos anos. Mas Ah, muitos bacana. anos, fomos pioneiros também em relação a isso, mas numa comunidade pequena, porque nós somos uma célula, né? Sim, Deveriam ter milhares de bancos de alimentos no Brasil inteiro, né? E a gente vai lutar para sim, isso, da sociedade civil. Que eu estou me referindo, porque existem hoje bancos de alimentos de prefeituras também, mas assim, eu estou falando aqui da minha área, que é da sociedade civil. Mas mesmo de prefeituras, etc., tem que ter mais que trabalhem de uma forma mais ampla e mais eficiente também. Assim, tem que ter muitos bancos de alimentos pelo Brasil, né? Então, a gente já colhia alimento do campo, mas realmente a pandemia fez com que o desperdício fosse muito maior e é aquilo que eu falei para você. Começou a sair notícias no jornal, né, mostrando fotos e tal, e as pessoas me procuravam, Luciana, isso acontece, mas a gente há muito tempo. Não é um efeito Há só da pandemia, muito né? tempo, né? Então, com a pandemia ficou exacerbado, muitas mais pessoas sofreram, produtores sofreram, porque eram uns que já tinham suas vendas encaixadas e não conseguiram vender, mas o desperdício, comida sendo jogada fora, já existe há muito Muito tempo. tempo. Então, por isso que eu te disse, as pessoas parece que acordaram e começaram a enxergar as necessidades das muitas formas de uma forma mais realista, mais verdadeira, né? É como se tivesse tirado assim uma névoa dos olhos de muitas pessoas. Bom, respondendo a sua pergunta, sim, nós conseguimos pegar parte. Nós tínhamos uma média de recolhimento de 40 toneladas por mês de alimentos, né? E só no primeiro mês da pandemia a gente conseguiu 120 toneladas, né? Bom, Então, eu que estou bom. aqui com os nossos números, que foram atualizados agora no dia 30 de julho, que nós entramos em agosto. Então, durante a pandemia, nós conseguimos entregar 3.135.334 de quilos em cestas básicas de alimentos e cartões alimentações. Cartões Ah, que alimentação, legal. né? Que a gente fez essas duas práticas. Nós expandimos a nossa atuação na pandemia, né? E a nossa colheita urbana, a gente 4 vezes 4 daria 160 toneladas, mais ou menos, né? Em 4 meses. A gente conseguiu 471 mil quilos. Então, Show. foi show, foi show. Por isso que a gente não consegue imaginar também voltando para as média de 40 toneladas mesmo. A gente quer subir um degrau nesse sentido, né? Sim. A gente conseguiu impactar quase 1 milhão de pessoas. Ai, que maravilha. Muito bom. É, Muito exatamente. bom. Muito bom. Então, muito bom, né? E realmente, gente, Mas a podemos fome melhorar, né? é muito Como, grande. Não, a gente tem que como... melhorar, a gente tem que melhorar. A fome realmente é muito grande. A gente já começou agora, agosto também, com uma perspectiva muito boa, recebendo 10 mil cartões de doação, mas não está nessa minha estatística ainda. E a gente também quer dar 5 mil cartões lá para a Brasilândia, de R$ 100 cada um. Já demos 5 mil, queremos dar mais 5 mil.
Então, Que bom. assim, a luta aqui ela continua, mas a necessidade dessas pessoas realmente é muito grande mesmo. Aqui Como eu tem um falei, né? comentário. Nós Ah, somos desculpa, o pode falar. sétimo. Não, imagina, desculpa eu, nós somos o sétimo país Pode mais falar. desigual do mundo, né? Sim. É uma vergonha. É uma vergonha. E a gente produz muito, né? E assim, nós temos uma produção assim elevadíssima de alimentos aqui, né? O Brasil é o celeiro do mundo, né? A gente escuta falar. Tem muita gente que está ouvindo a gente aqui que é do agronegócio e o Brasil alimenta assim muitos países, mas aqui a gente tem muito problema com fome, né? Não é porque a gente produz muito alimento que quer dizer que está todo mundo tranquilo, né, em questão a consumo, né, de alimentos. Aqui tem um comentário aqui, ó, do Anjos da Comunidade. Eu estou indo em feiras livres pedir ajuda e está difícil atender todas as famílias. Não, a situação não está favorável, né, nem um pouco nessa crise, né, muita gente perdeu o emprego e o poder aquisitivo caiu ainda mais, né, Luciana? Sim. Então, apesar de vocês terem aumentado, né, conseguido aumentar aí as doações, tem muito mais gente precisando, né? Com a pandemia a situação ficou pior, né? A gente sabe que nós temos hoje 45 milhões de desempregados, né? 2 semanas atrás saiu no jornal que 750 mil empresas fecharam. Então a situação realmente está mais difícil. Naqueles 52 milhões de pessoas vivem em segurança alimentar, realmente, quando fizermos uma outra pesquisa, esse número provavelmente vai aumentar. Sim, sim. Luciana, e assim, como você vê o setor, empresas do agronegócio, produtores, associações, podendo contribuir, né, com essa iniciativa de vocês? Como é que funciona para apoiar a iniciativa de vocês? Olha, então, até 3 semanas atrás não existia uma lei que protegesse o doador de alimentos doador de boa fé de alimentos de algum tipo de problema, né? Eu fui uma desobediente civil, faria tudo de novo, né? Encontrei uma forma de me proteger, porque quando eu entrego o alimento, eu pego um recibo que aquela entidade recebeu o alimento e que ela atestou que está perfeito para o consumo e a gente faz com todo cuidado. A gente nunca deu nada vencido, nada que não tivesse em condições boas. Fazemos todo esse treinamento nutricional. Então, assim, eu sempre disse que era muita hipocrisia não haver uma lei para que a gente pudesse doar, dizendo que pode ter uma contaminação, a pessoa pode passar mal. Gente, as pessoas estão pegando comida do lixo há Sim, décadas. Há sim, décadas, né? Você só passa na Paulista, na Praça da República, você olha isso todos os dias. Crianças também pegando comida do lixo, né? Então, isso era muita hipocrisia. Finalmente, essa lei saiu, né? Então, agora eu acho que não existe mais desculpas para as pessoas não doarem, porque eu sempre digo assim, olha, o último lugar que a comida tem que parar é no lixo. Por favor, doem, né? Mas agora, sim, então, não existe mais nem desculpa para as pessoas não procurarem doar esses alimentos. Porque, como eu disse, não faz sentido nenhum o alimento ser jogado no lixo, né? É uma violência social enorme. Né? É como se a gente vivesse em bolhas e cegos. E toda essa violência volta para nós mesmos, né? Por uma série de formas, né? Você imagina o que é você viver em comunidades muito pobres, realmente você não ter acesso ao alimento e ver aquela coisa na televisão, tem fome? Ai, food, todo aquele negócio, né? Ser é feliz é tão ter simples, parece dinheiro, tão simples, para quem nunca né? passou fome, né? Isso gera uma revolta mesmo quem não tem. É uma Sim, coisa que a gente consegue até entender de certa forma. Eu não estou fazendo apologia à violência, muito pelo contrário, né? Mas é um desafio aquela pessoa ficar naquela vida correta, procurar emprego, às vezes não achar, não ter educação. Então, todas essas formas, elas voltam para nós, né? Para a sociedade como um todo. A sociedade fica menos produtiva, ela fica menos competitiva também em relação a outros países, né, que nosso custo vai ficando muito alto. A gente gasta muito dinheiro com saúde. Se as pessoas fossem mais sim, bem alimentadas, a gente gastaria muito menos dinheiro com saúde. Se houvesse saneamento básico também. E o duro é que tem dinheiro para fazer tudo isso, né? Agora, exato. estão numa situação muito difícil, porque a gente tem déficit público. Acho que travou um pouquinho. É, a gente tem déficit público há muitos Pronto. anos, é uma coisa que eu coloco lá no livro, né? E a gente não deveria mais ter, porque o nosso déficit público ele é fruto
da má administração dos recursos públicos, né? Mas muitas poucas pessoas entram em contato com isso. Então ficam, não quero saber de política e tal, mas é necessário. É necessário a gente ter acesso aos nossos vereadores, que estão aqui nas nossas cidades. Brasília está muito longe, a Câmara dos Vereadores está na nossa cidade, né? Então, as escolas incentivaram os alunos do ensino médio a irem ouvir, os vereadores saberem que eles estão sendo cobrados. Nós temos uma sociedade participativa. Existem várias ONGs que já conseguiram muita coisa, somente em cidades menores, mas vamos vir para as grandes também, olhando os vereadores, né? Muitas coisas ruins foram desfeitas e muitas coisas boas foram feitas. Então, por que a gente não tem essa prática? Depois, se volta contra nós mesmos, a gente não pode reclamar. A gente não participa, né? A gente não reclama, a gente não atua. A gente vota mal, né? A gente vota mal. Ficha suja. É tanta coisa, né? A própria previdência privada, né? Nossa própria previdência. Agora, houve todo um movimento para se mudar a previdência para ela ficar, enfim, o governo poder pagar as suas contas, mas os funcionários públicos e os dirigentes do país, eles se aposentam com salário integral, com pouco tempo de carreira, enquanto a grande população brasileira, não. Como alguém que está liderando o país pode não ter esse olhar para o seu próprio país? Então, assim, são coisas que têm que vir na educação. Eu acho que, imagina no ensino médio, nós temos jovens com aquela vontade de serem administradores públicos, gestores públicos, e que possam fazer toda a diferença, mas realmente com moral, com ética, né? Com ideal, né? Estou ocupada. Pode. Desculpa. Meu filho. Aqui é super descontraído, não tem problema. Então, desculpa, ele não sabia que eu estava fazendo uma live. Então, assim, tudo isso, assim, essa reflexão que eu faço no livro, né? O que é inteligência social? Então, por exemplo, tem cidadãos que roubam merenda escolar, né? Essa pessoa pode achar que ela está sendo muito inteligente porque ela está enriquecendo, né? Porém, ela não tem inteligência social nenhuma. Então, assim, eu acho que isso tem que vir esse coletivo, esse social, essa cidadania, esse conhecimento do nosso país, essa justiça, esse valor ao nosso país, ele tem que vir na educação como um todo, né? E atuando, não só falando do Dia da Árvore, atuando, e a gente nós cuidando um dos outros, né? Então, por exemplo, se tem alguém lá na Amazônia cuidando da Amazônia, eu agradeço. A gente está aqui combatendo desperdício, falando das várias formas, é muito importante, porque assim, São Paulo, 50% do Brasil é o estado de São Paulo, né? Aqui eu tenho maior desperdício, produção, etc. Então, assim, se a gente trabalhar aqui é muito importante, mas assim, tem que ter uma rede, a gente tem que trabalhar em rede, né? Conseguindo fazer aquilo que está no nosso alcance e nunca se abstendo de fazer. Nunca, porque só de você não fazer nada, você acaba sem querer compactuando com as várias formas. Então, realmente é necessário que cada um faça a sua parte, né? E se pergunte, né? Estou a serviço de quê? Como é que eu posso ajudar? Né? Isso é fundamental. Acho que tem muito a ver, né, com a parte de sustentabilidade, né? Como que a gente está usando os recursos de agora, né, para promover a existência das próximas gerações, né, Luciana? Então, assim, nós estamos produzindo, e como é que nós estamos aproveitando, né? Qual que é a política de distribuição de renda do Brasil para a gente conseguir que as próximas gerações tenham uma condição melhor, né, de vida, de se alimentar, de se vestir, de se promover intelectualmente, né, e educação, tá tudo interligado, né? E aí nós, como cidadãos, com essa inteligência social que você comenta no seu livro, temos responsabilidade de promover isso, né? Eu acho que o Priori Agro fala muito dos aspectos do agronegócio, eu estou sempre ligada em promover, né, melhorias do ponto de vista do produtor, para ele se tornar mais sustentável, até mesmo para ele continuar na atividade, porque se ele não for no sustentável, ele não vai estar
Hoje em dia ele não promove renda para ele mesmo e ele vai ter que sair da atividade, porque com essa competitividade toda que a gente tem na produção de alimentos hoje em dia, o produtor que não é sustentável, que não evolui, né, nos seus sistemas de produção, preserva a água, preserva solo, ele não consegue permanecer na atividade, né, ele não tem recurso, né, para permanecer, nem financeiro e nem natural, para permanecer na atividade. E como é que vão estar as próximas gerações, né? Como é que nós vamos alimentar o futuro que tem uma demanda de alimentos crescente, né? Hoje Pois a é. gente vê se você quiser comentar sobre isso, Não, até você tá certa. até 2050, né, o poder aquisitivo de países da Ásia e da África, né, vão aumentar, né, a gente vê essa perspectiva, o consumo de alimentos vai aumentar, mas a gente não tem que produzir alimentos loucamente para alimentar, é claro que a gente vai ter que talvez produzir mais, mas reduzir o desperdício é uma das alternativas que nós temos aí para distribuir mais alimentos, né, para essa população que está demandando cada vez mais. Se você quiser fazer o seu comentário Não, aí para. você tem toda a razão, assim, como eu estava dizendo, assim, o alimento, o último lugar que ele deveria parar é no lixo, né? Sim, Então, a gente, quando a gente produz e esse alimento não chega no ser humano, não chega onde tem que chegar, né? A gente está desmatando floresta em vão, né? A gente está poluindo rios. Aliás, o Brasil ele é campeão no uso de agrotóxicos, né? Nós estamos mudando o curso dos rios suspensos, né? A gente está mudando o clima, que é uma coisa muito terrível para a humanidade como um todo. A gente sabe que se o desperdício fosse um país, ele seria o terceiro maior emissor de gás de efeito estufa na atmosfera do planeta como um todo, porque a cada 1 quilo de alimento jogado no lixo, ele vai gerar 400 gramas de gás carbônico. sim. Então, você veja assim, a distorção de ação, de consumo do homem, dos governos, né, no seu meio ambiente, né? Que meio ambiente, eu chamo meio ambiente, não são só a maneira de falar, porque eu tenho devoção pelo meio ambiente, né? Mas assim, as árvores, a atmosfera, tudo que já está extremamente organizado que a gente vem destruindo, né? As polinizações, as abelhas, enfim, os morcegos, tudo isso. A natureza é perfeita. Como é que a gente precisa aprender a viver em comunhão com a natureza, preservar a natureza, né? E a gente não está fazendo isso. Nós não estamos sendo sustentáveis para pegar o teu gancho, né? Então, assim, a nossa pegada ecológica, ela já ultrapassou todos os limites da deficiência. A gente não consegue repor o que a gente tira, a gente não consegue respeitar, a gente não consegue repor e tirar. A gente hoje tira numa velocidade muito maior do que a gente repõe os recursos naturais. Sim. E isso, como você disse, prejudica as futuras gerações. Então, a gente realmente tem que fazer uma reflexão do que é ter inteligência social, né? Do que é bom para o ser humano e para a sociedade. Petróleo é algo que não é bom, né? Mas é uma das indústrias mais rentáveis do mundo, então fica naquele poder. Mas não é bom. Então, a sociedade precisa ser educada para realmente escolher, né, tomar as melhores decisões. Tem alguns países no mundo que já estão indo por este caminho. Eu espero que todos vão. Eu sou uma otimista, assim, às vezes eu fico muito triste com tudo que eu vejo, mas eu acho que enquanto houver um coração batendo no peito de um homem, a gente consegue picá-lo com a emoção do amor. E eu acho que o amor é a maior força do mundo e a maior inteligência é fazer o bem. Então, e para a gente precisa evoluir enquanto ser humano, porque tudo começa e acaba no próprio homem. Então, realmente, Eveline, está tudo interconectado: a política, a economia, a indústria e o próprio ser humano. Agora, não dá também para a gente ficar totalmente zen. O que eu pratico yoga, eu pratico conhecimento interior, só que a gente tem que trazer isso para o próximo também. A gente não pode só guardar para a gente. Então, é todo esse equilíbrio que a gente tem que promover. Né? É o homem dentro da sociedade, né? O homem interfere na sociedade, a sociedade interfere no homem. Qual é o equilíbrio que a gente quer chegar? A gente já viu tanta coisa acontecer, tantas guerras, tanta destruição, né? Às vezes tem pessoas que falam assim para mim: ah, você é platônica, ah, você é aristotélica, você. Eu falo, gente, olha, eu não sei. Quer dizer, até sei um pouquinho, né? Mas a gente não precisa levar uma educação tanto para trás. Isso tem que vir no nosso dia a dia. Né? A ética e a moral estão aqui. A gente pega só o século passado. Quantas
guerras teve no século passado, né? E por que essas guerras aconteceram? Assim, quando é que a gente vai aprender que dialogar não é fazer guerra, né? Não é fazer bomba atômica, sabe? Então, a gente tem que realmente ter um olhar focado para o ser humano, o que é bom para o ser humano e como construir uma sociedade forte que possa viver em paz, né? E uma sociedade Sim. mais evoluída. Eu acho que toda Mais a igualitária, questão... né? Uhum. É, Exato. Acho que e também, assim, inteligente, usando bem seus recursos. Olha, eu acho que sempre vai ter a pessoa mais rica e mais pobre. O problema não é esse. O problema não é esse. O problema é a gente pagar impostos e o dinheiro não sim. chegar onde tem que chegar. No livro eu coloco vários exemplos atuais, fiz muita pesquisa para trazer essas informações para o público, o que é o IDH, né? Como é que anda a nossa educação, como é que anda, enfim, nosso saneamento básico, como é que anda nosso nível de corrupção. Trago exemplos, a Finlândia é um país que passava fome na Europa. Ela resolveu investir tudo que ela tinha em educação. Hoje é um dos países mais evoluídos da Europa, porque ela realmente, o professor, ele é treinado, ele é mais considerado do que um médico, do que um advogado. Ele estuda a vida inteira para ser professor, né? Então, assim, todo mundo fala, a saída da educação, eu concordo. Concomitantemente a isso, a nossa política tem que melhorar, porque é a nossa política que administra os nossos recursos. Todos os nossos recursos financeiros vão parar na mão desses gestores que vão administrar o país como um todo. Então, a gente não tolerar mais corrupção, eu dei o exemplo no livro do metrô do Rio de Janeiro, né? Enterraram R$ 1 bilhão no Baixo Gávea, não tinham mais dinheiro para fazer o metrô, aterraram. Mas é um exemplo. É um exemplo. A gente vê isso acontecer no Brasil a todo minuto. E isso não pode mais acontecer. Isso não é ser um país evoluído. Luciana, você é utópica. Não sei. Eu posso ser utópica, mas eu acho assim, cada degrau que a gente vencer é uma utopia alcançada. Então, assim, a gente pode melhorar e ficar perfeito? Não, mas se a gente tiver 80%, 90% dos nossos objetivos atingidos, que maravilha, né? E hoje a gente está muito aquém disso. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, lutar pelo que é nosso, amar o que é nosso, cuidar do que é nosso, né? Sim. Nosso Ô, Brasil. Luciano, me conta mais sobre esses eventos que vocês fazem com o objetivo de conscientizar, né? Como é que as pessoas podem fazer para participar? Você falou que está bastante online. Quem tiver interessado, como faz? A gente promove cursos, encontros. Com a pandemia, nós todos trabalhávamos 12, 16 horas por dia para entregar os alimentos. Agora a gente vai retornar à vida normal. Então, vamos começar a oferecer cursos novamente. Mas quem quiser já aprender alguma coisa, quiser praticar o aproveitamento integral dos alimentos, é só entrar no nosso site, que ele tem várias receitas que são passadas para as pessoas. Entrou uma coisa grande aqui. É a pergunta, é uma Essa pergunta que eu pessoa quer fiz sem saber entender. como pode se cadastrar. É só Isso. ligar para o nosso. Desculpa, eu cliquei Não, sem querer manda para ler. a gente tem um e-mail info@bancodealimentos.org.br. Você coloca lá, você se apresenta e a pessoa encarregada vai te procurar para fazer um cadastro, enfim, para ajudar dentro das nossas possibilidades. Quanto mais a gente conseguir ajudar, melhor, de uma forma ou Uma de forma. outra. Show. Aqui tem um comentário também do professor Irã Borges, que é zootecnista, professor da UFMG. A zootecnia do século XXI ou 4.0 ou de precisão exigem aos zootecnistas maior inserção na mitigação das perdas, né? Como eu estava falando, a gente que está na área produtiva, né, tem que mitigar e aproveitar os recursos da melhor forma possível, dentro e fora da porteira. Estou amando a live, assunto de interesse nacional e urgente. Obrigada, professor, um Com abraço. certeza, com certeza. Assunto de interesse nacional. Inclusive, o último capítulo do livro, eu coloco lá, e aí, como é que está? Já acabou essa história? Já acabou? Não. Eu faço um pequeno retrato da história da fome no país, porque vou falando sobre inteligência social o tempo todo, né? Enfim, e lá no último capítulo eu preciso falar do meu setor. Então, eu falo realmente, assim, dessa fome que ela vem
há séculos, né? As pessoas não sabem, o IBGE foi criado para entender o Brasil e saber mais ou menos quem comia e quem não comia, porque até nos anos 1930 não tínhamos instituto de pesquisas. Ainda era um que Dom Pedro II tinha estipulado. Aliás, é um grande ser, um grande brasileiro, Dom Pedro II. As pessoas deveriam se inspirar mais na sua moral e na sua ética nos dias de hoje. Sem falar em corrente, monarca. Não, falando de ser humano, aquele que produz algo para o seu país. O Alguém pessoal tá está pedindo. perguntando o nome do livro, isso. Inteligência Social. A perspectiva de um mundo sem fomes. Que Bacana, é o meu show. sonho desde pequena. Ô, Luciano, e tem muita, hoje, né, tem muitas ONGs, né, por aí, eu estava vendo o site de vocês, achei muito bacana que vocês expõem, né, vocês são muito transparentes, vocês expõem tudo o que vocês fazem, né, conta pra gente um pouco mais sobre essa transparência toda aí de vocês. Olha, eu sou auditada desde sempre, porque, assim, eu acho que eu não tenho um convênio, a ONG não tem convênio com o governo em nenhuma esfera, nem municipal, nem federal, nem estadual. Então, não entra dinheiro governamental na nossa organização. Então, nós vivemos de doações de investimentos sociais, né? Investimentos sociais, de marketing em relação à causa também e de prestação de serviços. Então, a gente vai fazer uma palestra, a gente vai, enfim, dar um curso, a gente se remunera também. Vai numa escola particular, a gente se remunera também. Por quê? Porque todos os funcionários da ONG são assalariados, todos são CLT, carteira assinada, então, assim, é isso. Inclusive, eu gostaria muito de incentivar a doação para o terceiro setor. O terceiro setor faz um trabalho importantíssimo no Brasil. Ele vai construindo uma infraestrutura social e ambiental de justiça também, de direitos humanos, que vem no vácuo das políticas governamentais. Então, o terceiro setor ele realmente é muito importante para construir o nosso país. E procurem, né? Já que quem não puder fazer algo por si próprio, pelo menos invista numa organização não governamental. Que seja R$ 10 por mês, não importa, porque aqueles R$ 10, 20 ou 30, ele vai se tornar o que aquela organização faz. No nosso caso, vai se transformar em comida e vai se transformar em educação. Né? No caso de ONGs, não sei, que cuidam de mulheres espancadas, vai ajudar essas mulheres e assim por diante. Então, mas procurem sempre uma ONG auditada, transparente. Essa é a importância de ser transparente, né? A gente gerar confiabilidade e conseguir para ser parceiros para a nossa causa. Então, a gente tem esse orgulho também de sermos totalmente transparentes, né? de podermos prestar contas para todos os nossos parceiros. Essa é uma questão, enfim, é um ponto de honra. E não é fácil, viu? Inclusive agora na pandemia, assim, nós estamos de parabéns também, que nós expandimos o nosso trabalho, então, doando cestas, por exemplo, mas a gente precisou levantar o contato com líderes comunitários para poder entregar as cestas, né, de uma forma ordenada, onde a gente registrasse o nome de todas as pessoas que estavam recebendo aquelas cestas, né, para poder devolver essa informação para o doador de cestas. Quando recebemos dinheiro para carregar cartões, porque na realidade as pessoas também entraram em contato, vamos dar um valor para vocês doarem cestas. A gente pediu, então, já que você vai doar um valor, a gente reveste integralmente em cartões carregados, a gente distribui seguindo as mesmas regras e normas, e você vai saber exatamente quem recebeu, foto e tudo, né? Então, eu acho que isso faz parte de ter um trabalho reconhecido, que possa ser franqueado, que possa ser copiado, que possa ser divulgado, porque até para fazer o bem, se você fizer o bem de uma forma mais consistente e eficiente, ele vai dar mais frutos, né? Sem dúvida. Ô, Luciana, olha, a Cida, que nossa, acompanha a gente aqui, é uma fofa, uma querida, um abraço, Cida. Mandou assim, a economista que ganhou o prêmio Nobel também dedicou a sua vida profissional a estudar a pobreza, né? Então, assim, quanto mais gente querendo ajudar, melhor, né? Como a Luciana falou, se você conseguir se engajar também nessa causa e conseguir ajudar de qualquer forma, tá bem-vindo. E a Cida ainda deixa aqui, Luciana,
para você entrar em contato com ela. Depois eu te passo o número da Cida, que ela trabalha numa revista e ela tem feito parceria com entidades, né? Então, assim, também Obrigada, abrindo portas Cida. aí Claro, claro. para promover o banco de alimentos, e a gente também aqui do Priori Agro está super à disposição para ajudar no que for preciso, divulgação, campanhas, conte com a Ah, que gente aí. A bacana, gente que bacana. também quer A fazer o fome, bem. a fome é muito grande. A gente realmente precisa de muitos braços, muitos corações. Sim, pode contar com o Priori Agro, divulgação, o que você precisar, procura parcerias, apagar incêndio, conte com a gente aqui, que a gente faz o que tiver ao nosso alcance aqui para ajudar. Ô, Luciana, nós estamos chegando ao fim da nossa live, né? Nossa, Falta cinco passou tão rápido, minutinhos. né? Passou tão rápido, o papo Nossa, eu foi nem muito bom. senti, nem senti. A Obrigada. Cida falou que de longe, mas ela sempre acompanhou o trabalho do Banco de Alimentos. A Cida mora em São Paulo também. Então, aí já vai fazer uma conexão mais forte agora com essa oportunidade aí. Ô, Luciana, muito obrigada novamente por ter participado. Obrigada a todo mundo que participou, né? A live vai ficar salva e vai para o YouTube na semana que vem. Então, para quem não assistiu e quem assistiu, compartilhe, né? Porque as informações que nós falamos aqui são extremamente importantes. A gente tem que divulgar isso cada vez mais. E vou deixar aí os minutos finais para você dar um tchau aí para o pessoal e deixar uma mensagem que você queira. Tá bom. Olha, a mensagem é que está tudo nas nossas mãos. A gente pode transformar as nossas vidas, a coletividade, basta a gente querer e se empenhar. E se alguém não se empenhar, não faz mal, a gente se empenhou. É isso que a gente tem que ficar focado, né? A gente tem que cuidar das nossas rosas, a gente não precisa se preocupar o que os outros estão fazendo com as rosas deles. Assim, no fundo, o bem vence. Então, quanto mais praticar o bem, melhor, né? É essa a minha mensagem final. Muito obrigada, Luciana, parabéns, mensagem maravilhosa. Eu também compactuo aí dessa mesma opinião. Obrigada, galera. Obrigada a todo mundo que esteve aí, ó, parabéns. O pessoal mandando palminhas aí pela live. Ah, então vamos aproveitar o teu segmento, vamos assim, doem, não joguem comida fora, doem. Isso. Aproveitem integralmente os alimentos e doem. Isso. Vamos viralizar esse vídeo sim, o pessoal comenta aqui, vamos viralizar o vídeo dessa live, vamos sim, e propagar essa informação quanto mais a gente puder, para a gente tentar reverter essa situação toda. Obrigada, Luciana. Obrigada, Um abraço. Um abraço. Boa Conte noite com a a gente. todos. Obrigada, gente. Quem quiser entrar em contato, por favor, fique à vontade. Obrigada. Isso. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau.